dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo então dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma há 2000 anos. Bom, no capítulo anterior então vimos se desencadear o final da história. Vimos o começo do fim, digamos assim. Muita gente morreu, Agripa morreu, Saul morreu, Aurelita morreu e continua na história agora Públio, Flávia, Ana e Plínio. Apesar de Plínio estar afastado deles, mas Plínio continua vivo. Seguimos a partir daí então. Bom, desde os trágicos acontecimentos do ano 58, né, que foi onde Calpurnia morreu, o martírio de Lívia, depois Agripa, Saul, todo mundo ali, né, o ano 58 foi um divisor de águas. Passaram-se 11 anos. Nos encontramos agora no ano 69 depois de Cristo. Lembrando, né, que Públio estava trabalhando ali nos bastidores com algumas pessoas ali da política de Roma para conseguir a queda de Domício Nero e conseguiram, né? Ele, na verdade, ele acabou tirando a sua própria vida antes que os guardas o pegassem. Então, em 68 tivemos a queda de Domício Nero e agora, em 69, temos o conturbado ano dos 4 imperadores de Roma, onde depois de Nero teve Galba, Otto, Vitélius e por fim Vespasiano, né? Esses Galba, Otto, Vitélius, eles duraram alguns meses, né? E no final do ano veio Vespasiano. Esse durou uns 10 anos no poder, pelo menos, né? Ele era muito amigo de Publius Lentulus. Ele era amigo pessoal de Publius. Vespasiano integrava ainda um grupo de patrícios romanos ali que contribuíam, os bastidores políticos, claro, contra os tiranos, como Nero, por exemplo, né? Portanto, com Vespasiano no poder, o império iria caminhar para dias regeneradores, que chamavam, né? Uma nova era. Bom, nesse ano de 69, Publito já estava com os seus 67 anos, né? Lembra que a idade dele era muito próxima de Jesus? Ele era uns 2, 3 anos mais novo que Jesus? Pois bem, ano de 69 ele estava com 67 anos, já estava idoso, né? Mas mesmo assim ele recebeu um convite do próprio imperador Vespasiano. Vespasiano fala o seguinte: Senador, fui chamado a Roma, né, para o cargo máximo, ou seja, de imperador ali, né, de César, e assim eu fui obrigado a deixar meu filho Tito. Só um parênteses aqui, eles tinham um nome tudo igual, tá? Esse Vespasiano, o nome completo dele era Tito Flávio Vespasiano e o nome do filho era Tito Flávio César Vespasiano, era tudo igualzinho. Mas um era reconhecido como Vespasiano e o filho como Tito. Esse Vespasiano também tinha um outro filho mais novo chamado Tito Flávio Domiciano. Que era conhecido como Domiciano. Eu fui obrigada a deixar meu filho Tito na difícil tarefa de pacificar a Judéia. Agora a Judéia estava em guerra. Os judeus meio que se revoltaram ali com os romanos, né? Mas depois eu explico melhor isso. Estavam causando assim uma enorme guerra ali, né? Entre judeus e romanos na Judéia e principalmente ali em Jerusalém. E tava ficando feio o negócio. Tava se estendendo. Aí tava, né, judeus combatendo de um lado, o exército romano combatendo de outro. O exército romano precisava de reforços, né, reforços de Roma, pra poder combater ali os judeus, né. Os judeus estavam pegando muitos romanos, prendendo, torturando, aquela coisa, né, aquele cenário de guerra. E aí, Tito tava precisando ali de mais gente, e gente que conhecesse Jerusalém. Ou seja, Publito, que fazia parte ali da política, né, não era um guarda romano, mas fazia parte ali da política. E ele podia ajudar ali na administração, né, podia ajudar Tito de alguma forma, já que ele conhecia Jerusalém com a palma da sua mão, porque ele morou lá, né? E esse era o convite que Vespasiano fez a Públio. E Publito, né, aceitou. Vespasiano era amigo dele, por que não? Vou ajudar sim, né, o filho do meu amigo. Porque Tito tava ali precisando do auxílio político, né, de quem conhecia Jerusalém muito bem. Públio aceitou, mas ele ainda tava meio assim, não pela sua idade, não por nada, mas por deixar a Flávia. Porque a Flávia tava doente, tava cega, né? Mas também ele lembrou que ela estava sendo muito bem cuidada por Ana. Se alguma coisa acontecesse com o Públio lá, Ana não iria abandonar a Flavinha. Ana via a Flávia como uma filha. Então ela estaria ali em boas mãos, né? Aí beleza, Flavinha e Ana chorando um monte, se despediram. E assim partiu Públio para o porto de Ostia, pra fazer ali, né, o mesmo caminho que ele fez muitos anos atrás. Inclusive ali, né, durante a viagem ele lembrou muito que da última vez que ele estava fazendo um caminho desse, né, de Roma até Jerusalém, ele estava ali com a sua família completa, ele era novo, né, tinha uns 30 anos, estava ali com a Lívia, com a Flávia e com o Marcos também. Ele lembrou muito do Marcos nessa viagem. Daí ele sempre ficava se perguntando, né, nossa, que fim deu o Marcos, será, né? Na cabeça dele, ele achava que Marcos, nessa altura da vida, já tinha sido assassinado há muito tempo. Mas ele ficou pensando e lembrando bastante ali, né, do Marcos, da família dele, de tudo que aconteceu. Meio que aquele negócio, né, onde foi que tudo mudou, né? Beleza, chegou a Jerusalém então, foi recebido por Tito. O filho do imperador era muito generoso, muito leal, com todos os seus compatriotas, né? Com todas as pessoas ali que eram seus amigos.
companheiros, mas para os adversários, para os inimigos, Tito era de uma crueldade sem fim. Aí beleza, né? Públio já foi se instalando para começar a ajudar já, né? E nesse tempo já existia o cerco de Jerusalém. Esse cerco de Jerusalém foi um dos eventos mais marcantes ali da história dos judeus. Foi quando, assim, o Império Romano, comandado pelo Tito, né? Pelo general Tito, invadiu e destruiu Jerusalém, colocando um fim, né? A essa primeira revolta judaica contra Roma. E mais ou menos em 66 depois de Cristo, uns anos atrás, os judeus ali da província da Judéia se revoltaram contra os romanos. Não é pra menos, né, gente? Os romanos, eles eram muito abusivos, sabe? Se revoltavam, assim, com os altos impostos que Roma cobrava. Da corrupção, né? Cobrava imposto alto e ainda assim era corrupto, pegavam pra si muitas coisas. Me lembra um país aí que eu conheço, sabe? Por isso que eu falo que os romanos vieram pra cá. Os judeus estavam cansados ali da influência romana em assuntos religiosos daquela região, sabe? Então, assim, os romanos se metiam em tudo na vida deles, eram muito abusivos. E aí eles chegam, não aguentamos mais, vamos causar uma revolução. Foi isso que aconteceu, né? Daí começou lá em 66, uma ideia, porque sempre começa de uma ideia, né? E vai indo, e agora em 69 tava o caos ali, já tava uma guerra extrema. Um monte de romano já tinha sido morto, preso, né? Aquelas coisas. Só que, claro, né? Eles não tinham chance contra Roma naquela época. Roma tinha o maior exército do mundo, né? Eram muito poderosos. Uma vez que eles organizassem algo ali contra os judeus que estavam se revoltando, eles iam dizimar, eles iam acabar com Jerusalém. E foi isso que meio que aconteceu esse ano de 69. Porque em resposta dessa revolta, né, Roma enviou um grande exército ali pra essa região. Mas eles cercaram Jerusalém, onde um monte de judeus haviam se refugiado, né? Então eles cercaram a cidade de Jerusalém, construíram, né, muralhas, ninguém entra, ninguém sai dessa cidade. Só que foi brutal, né? Foi aquele cenário de guerra. Fome, doença, conflitos internos, ali, entre outras coisas, né? Tudo que uma guerra tem. Porque ali, né, ninguém entra, ninguém sai, também não entrou nem comida, nem suplemento, nem nada. Então imagina o caos, né, daquele lugar. Aí o que os romanos fizeram? Cercaram, isolaram as pessoas que estavam ali do resto do planeta. Não entrava nada. E eles esperaram eles enfraquecer primeiro, né? Porque claramente sem comida, sem nada, eles iam ficando fracos. E quando eles ficaram enfraquecidos, foi aí que Roma atacou. Que Roma invadiu ali, né, o local que eles tinham fechado e destruiu tudo. Matavam quem via pela frente, roubavam os ouros, as coisas preciosas e o resto eles destruíram. Acabaram com a cidade de Jerusalém ali. E foi aí que Tito precisou da ajuda de Públio. Públio tinha experiência com Jerusalém. Já morou lá, já conhecia tudo naquela cidade. Então Tito precisava muito do senador Lentulus. Aí beleza, Públio chegou lá, né, na cidade, se deparou com aquele cenário de guerra. E o Públio de hoje, né, o Públio modificado, já se impressionava muito com aquilo. Já achava aquilo um banho de sangue, um horror. Porque era mesmo, né? Só que o Públio do Velho Testamento, acho que nem ligava pra essas coisas. Mas o Públio de agora já se importava. Então todos os dias, em companhia de um amigo que era o senador Pompílio Crasso. Mais pra frente vou revelar um negócio sobre esse Pompílio Crasso. Todos os dias os dois visitavam os postos mais avançados. E os chefes romanos dessa operação muitas vezes chamavam a atenção dos dois, gente. Falava assim, ó, tá muito arriscado esses caminhos que vocês estão fazendo. Tá muito perigoso. Mas Públio não tinha medo. Públio não tava nem aí. Ele já tava ali mesmo, então ele ia fazer o trabalho direito, né? Ele ia em um lugar perigoso assim, junto com Pompílio. Aí beleza, até que um belo dia, na verdade acho que nem tão belo assim, né? Na véspera da queda de Jerusalém, Públio e Pompílio se arriscaram demais, né? E eles foram pra um lugar, pra uma região e acabaram caindo numa emboscada. Caíram de bandeja ali nas mãos de alguns judeus que notaram, né? Viram a indumentária, viram que eles eram romanos. Aí já viu, né? Públio e Pompílio viraram prisioneiros de guerra. E sendo prisioneiro de guerra, já sabe que vai sofrer, né? E esses judeus então pegaram Públio e Pompílio, levaram lá, né, para o cativeiro onde eles guardavam os romanos que eles pegavam, que era um casarão que ficava perto da Torre Antônia. A Torre Antônia era onde o Publito trabalhava, lá naquela época, quando ele morava em Jerusalém ainda. Pois muito bem, quem diria, né, Publito? Como o mundo dá voltas. Numa época, sendo a mais alta autoridade dessa cidade, né, dessa região, trabalhando na Torre Antônia, depois de muitos anos sendo prisioneiro de guerra dessa mesma região, próximo ao local onde você trabalhava. Realmente o mundo não gira, ele capota. E ali, né, entrando nesse casarão como prisioneiros, Públio e Pompílio observavam, assim, né, um monte de romano morto e sendo torturado, assim, né, que eles pegavam e levavam tudo pra lá. Aí eles se olhando assim, meu Deus, somos os próximos. E ali Públio pensando, né, nossa, se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer heroicamente, né, igual a minha esposa Lívia, os
circo do martírio. Mas tudo ele sempre pensando, né? Que é óbvio que existia uma enorme diferença entre o reino de Jesus e o reino de César. Mas de qualquer forma ele queria morrer ali heroicamente. Ele só sentia mais pela Flávia, né? Que daí ia ficar completamente órfã. A única coisa que acalmava ele era saber que Flavinha estava com a Ana. Aí beleza, Públio e Pompílio foram levados ao gabinete do chefe judeu. O chefe ali dos judeus, um dos que estavam comandando nessa revolução toda. Aí Públio olhando aquele velho judeu ali, um ódio nos olhos, né? Ódio pelos romanos, né? Fazendo toda aquela revolução com gosto. Públio olhando para aquele homem, ele viu que aqueles traços israelitas não lhe eram estranhos. Então esse chefe dos judeus disse o seguinte: Ilustríssimos senadores, eu conheço vocês dois de longos anos. E ele continuou, né, falando assim, puro deboche, sabe? Com palavras irônicas. Mas eu me sinto honrado com a presença aqui do senador Publius Lentulus, que fazia parte do antigo legado do imperador Tibério, esta província perseguida e humilhada pelas pragas romanas. Tudo que esse chefe dos judeus falava era com muito ódio dos romanos, né? Que o quanto ele odiava tudo que os romanos fizeram, né, pro povo dele. Aí o povo só olhava assim, né, tentava reconhecer, gente, eu conheço esse homem de algum lugar. Aí o chefe dos judeus parece que leu, né, o pensamento de Públio e falou o seguinte: Não me reconhece, senador? Sou eu, André de Gioras. Lembra aquele pai desesperado que um dia implorou pela sua compaixão e você se excedeu na sua autoridade? Tá lembrado agora? Públio Lentulus daí se lembrou, né, dos primeiros dias em Jerusalém, que realmente um velho judeu muito inteligente e muito revoltado também me pediu: Pelo amor de Deus, solta o meu filho Saul. Não deixa ele nas galeras, que a escravidão eterna é muito desproporcional. Pode deixar que eu mesmo dou a lição nele, mas não deixa ele nas galeras. Públio se lembrou dessas palavras. E Públio não se humilhou ali, né? Não implorou também pela vida, como era que André queria que ele fizesse. Mas Públio não fez, né? Porque melhorou, mas nem tanto. Ainda tinha muito orgulho romano, né? Ele não ia implorar a vida para um judeu, aí já era demais, né, Publito? Ele até falou, né? Vai, cumpra o seu dever, faz o que você quer fazer. Isso, deixou o André com mais raiva ainda. Gente, era um pior que o outro ali. Não sei quem tinha mais orgulho, se era o André ou se era o Publio. E nisso o André falou ali para um parceiro dele, né? Vai agora falar pro Ítalo que ele tem que estar aqui amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou decidir o que eu vou fazer com esses dois e eu quero Ítalo para me ajudar. E nisso o André continua, né? A queda de Jerusalém está próxima, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do seu povo. André estava ali com sangue nos olhos, né? Como eu falei, era a véspera da queda de Jerusalém, né? A véspera ali do dia em que ia acabar a guerra. Os judeus estavam sendo muito derrotados, mas André, antes de ser preso, antes de ser morto, antes de acontecer qualquer coisa, ele ia se vingar de Públio ali. De novo, né? Porque já tinha feito uma vingança lá atrás, sequestrando o Marcus Lentulus, né? O filho dele. Mas não tava bom pro André ainda, ele ia fazer mais. André moveu a sua vida inteira só pensando e planejando em fazer mais vinganças pro Públio. Sabia que um dia ele ia ter outras oportunidades e ele não esqueceu isso, nunca. Então a vida dele foi movida pela vingança. Mas aí beleza, Públio e Pompílio ficaram ali presos, passaram a noite toda ali, né, com fome, com sede, cansado, amarrado e tudo mais. Na manhã seguinte, já dava pra ouvir ali de dentro, né, daquele casarão ali, daquele cativeiro, já dava pra ouvir os romanos se aproximando, os romanos já derrotando os judeus e os romanos vindo resgatar, né, os próprios romanos que foram presos, né, já dava pra ouvir, ou seja, a guerra tava pra acabar. Mas antes teria a vingança de André. Então André voltou nessa manhã, né, e André disse o seguinte: Senhores, estamos chegando ao fim, né, da nossa revolução. Estamos perdendo, né, mas está aqui conosco dois grandes chefes da amaldiçoada política do Império Romano. Aí ele apresentou os dois, né. Um deles é Pompílio Crasso, que começou, né, sua carreira de político nessa província mesmo da Judéia, inaugurando um longo período de terror contra o nosso povo judeu. Do outro lado, temos Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério, que escravizou nossos filhos, ainda jovens, e organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais. Então, antes que os guardas romanos venham aqui e nos aniquilem, vamos dar a esses senhores o que eles merecem. Nisso, Públio e Pompílio tiveram os braços e as pernas amarrados ali com peças de ferro. E nisso, André dá as ordens, né. Bom, primeiramente deverá morrer Pompílio Crasso por ser mais velho, e também porque eu quero que o Públio veja ele morrer. Ele tava com uma raiva do Públio.
E nisso Pompílio olhou pro Públio, né? Olhou pro seu amigo. Se despediram ali no olhar, porque até então era a última vez que eles iriam se ver nessa encarnação. Porque Pompílio Crasso, eu expliquei antes, mas vou explicar agora. É o único que a gente tem informação de que na próxima vida do século II, inclusive está no livro 50 anos depois, né? que é o depois desse, do 2000 anos, que é a segunda temporada, digamos, né? Pompílio Crasso está na história junto com Públio, que na próxima vida Pompílio virá como um senador romano, né? Como se fosse o Públio dessa vida também, e também terá que tomar decisões ali, igual as que o Públio deveria ter tomado nessa vida e errou. Aí depois vocês leem os 50 anos depois e veem se o Pompílio também vai errar igual o Públio. Aliás, o Públio na próxima vida do século II, na segunda temporada, ele é um escravo que sofre demais e é um escravo da família do Pompílio. Pois é, os dois foram prisioneiros de guerra juntos. E André fala, né, pro guardinha judeu ali chamado Nicandro, que ele teria as honras, né, de matar Pompílio ali na frente de Públio. E André ainda fala o seguinte: tira o coração de Pompílio de uma vez só, arranca o coração na frente do Públio, para que ele tenha essa imagem pelo resto dessa vida. Olha que coisa horrível. E dito e feito, né? Arrancaram o coração de Pompílio Crasso, o coração saiu batendo ainda, gente. Foi uma cena diabólica, né? Uma cena horrível. Públio foi obrigado a assistir. Aí beleza, terminada a execução de Pompílio, agora chegou a vez do Publito. Lembra que quando Lívia morreu, ela recebeu a informação lá no céu, né, de que Publius Lentulus estava perto de passar pela pior expiação dessa vida? Pois é, gente, esse é o momento. E André de Gioras dá as ordens. Publius Lentulus deverá viver, mas sem os olhos que clareiam o caminho do egoísmo. André nesse momento mandou chamar Ítalo. Lembra que era pro Ítalo tá ali? Que Ítalo tinha que participar disso tudo? Pois bem, Ítalo, é você que vai tirar a visão desse homem. Esse Ítalo chamou a atenção do Públio. Públio ficou olhando pra ele e via que era um homem de aparentemente uns 40 anos e tinha os traços finos e delicados de um romano, mas não de um romano qualquer, eram traços de um patrício romano. Aí de novo o Públio ficou olhando pro Ítalo e pensando: mas Ítalo, eu não lembro de ninguém chamado Ítalo, só que os traços deles não me é estranho. Ele notou, né, que Ítalo era uma pessoa que tinha sofrido muito, tava com cicatrizes enormes, tinha apanhado muito e era uma vida de sofrimento. Tinha um olhar apagado, assim, porque não tinha conhecido o amor nessa vida. O Públio notou isso. E Ítalo levou uma bandeja que carregava uma lâmina de ferro, do qual a pontinha, essa barra de ferro, tinha acabado de sair do forno, né? Do forno não, do fogo, né? Colocar a pontinha da barra de ferro ali no fogo pra ela queimar, né? Ali na ponta, pra ficar incandescente. Pois bem, e André de Gioras, notando que Públio estava olhando muito Ítalo, falou o seguinte: então, senador, você tá admirando o porte de Ítalo, né? Se os patrícios romanos podem possuir escravos judeus, por que nós, judeus, não podemos possuir escravos romanos? Ali André de Gioras deixou bem claro que sim, se tratava de um romano, o Ítalo. E era escravo dele, escravo do André, do qual esse Ítalo foi muito judiado na vida, muito maltratado, muito torturado a vida inteira. E era um patrício romano. Entregaram a Ítalo ali, né, aquele terrível instrumento de tortura. E André de Gioras dá as ordens, né? Ítalo, este minuto é precioso demais pra mim. Vamos queimar os olhos de Publius Lentulus pra ele viver, né, numa sombra eterna. Aí Ítalo ali, né, com o ferro na mão, olhava pro André de Gioras e ia ir pra trás, não queria fazer, e olhava pro André e falava: mas senhor... E André, muito cruel, né, naquele momento: por que você tá hesitando? Será que é preciso o chicote para que você cumpra as minhas ordens? Ítalo vivia ali na base da ameaça, né? Quando Ítalo chegou pertinho pra fazer, né, o que André disse pra fazer, Públio lembrou de Marcus Lentulus, seu filho, raptado há muitos anos. Mas não deu nem tempo de pensar em nada, nem falar nada, né? Porque Ítalo já tava ali com o ferro na mão, aquele foguinho ali na pontinha do ferro, pra colocar nos olhos de Públio. E ele tava tremendo, gente, ele tava tremendo, ele não queria fazer isso. Ele viveu, né, sabendo que ele tinha que obedecer o André, senão o chicote comia solto, senão outras torturas comiam solta. E mesmo sem querer, Ítalo colocou então, né, o ferro com a pontinha em brasa ali nos olhos de Públio Lentulus. Que coisa horrível, terrível. Mas, gente, eu não sei se vocês lembram que é aquele negócio, né? Pagaremos ceitil por ceitil de todo o mal que fizemos aos outros. Lembram do sonho de Públio no primeiro capítulo, no qual ele lembrou de uma outra vida dele? Ele era, né, o próprio bisavô dele, que era Publius Lentulus Sura. E esse Sura, né, que era ele mesmo, ele fazia exatamente isso. Ele cegava seus adversários exatamente assim, com ferro em brasa, e colocava nos olhos de seus adversários. Ele deixou
deixou muita gente cega desse jeito cruel, de um jeito que era uma dor insuportável. E agora, Publius Lentulus resgatou, né? Expiou, passou então pela pior expiação de sua vida, como Lívia havia sido avisada. E nesse momento, uma gritaria infernal tomava conta do lugar. O que o Publius sentiu ali foi uma dor indescritível. Não dá pra imaginar a dor de um negócio desse. Nisso, André de Gioras fala bem baixinho ali no ouvido de Publius: eu poderia te matar agora se eu quisesse, mas eu quero que você viva agora, desse jeito, cego. E nisso, gente, os guardas romanos já estavam ali perto, já estavam ali dentro do casarão procurando por Publius e Pompílio, por outros romanos também, mas já estavam ali dentro. Então, por um segundo, faltou isso aqui, para os romanos invadirem e Publius não precisar passar por aquilo. Mas por que ele passou por aquilo, né? Porque ele precisava. Porque se não fosse para ele passar, ele não teria passado. Igual Pompílio, o André podia ter cegado Pompílio também dessa forma horrível, mas não fez. Fez só com Publius, porque isso era ali o karma do Publius. Claro que André de Gioras estava extremamente errado, né? E aqui se faz, aqui se paga. André de Gioras também iria se entender ali com a justiça divina nas próximas vidas. Mas ali a expiação, né, o resgate pior de Publius Lentulus estava quitado. E ali no ouvido de Publius, André fala o seguinte: agora eu vou te revelar quem é esse tal de Ítalo. Que foram as mãos dele que fizeram isso. Amando de André de Gioras. André era o principal culpado ali. Mas quando ele ia contar quem era Ítalo, os guardas romanos entraram bem na hora. Por isso que eu disse, ó, por um segundo, falou isso aqui, para os guardas invadirem antes e Publius não ter passado por isso. Mas é que ele precisava, né? Porque se não precisasse, os guardas teriam chegado na hora e nada disso teria acontecido. Mas daí, beleza, os guardas chegaram bem na hora que André ia falar quem era Ítalo. Então os guardas chegaram, já pegaram André, pegaram os judeus e viram Ítalo ali. E Ítalo tava com aquelas roupas todas esfarrapadas, tava com o ferro na mão. Deduziram, é um deles, né? Não iam pensar que era um patrício romano escravizado por judeus. Então eles pegaram e mataram Ítalo ali mesmo. Mas daí quando resgataram Publius, né? Publius cego, com o olho sangrando, disse o seguinte, né? tenham respeito ao cadáver de Ítalo. E os guardas não entenderam nada, né? Nossa, mas por que respeito com esse cara, né? Que te cegou, que fez isso com você, que é o culpado, né? Por você estar assim. Aí Publius fala: não, meus amigos, ele não é o culpado. Olhe para ele, olha os traços de romano. Um prisioneiro e escravo dos judeus por muito tempo, mas é um conterrâneo nosso. Olha os traços nobres dele. E realmente, aí que os guardas repararam, é verdade. Bom, e nisso, então, né, acabou a guerra. Digamos que foi a queda de Jerusalém. Todos os chefes ali da resistência, da revolução de Israel foram presos e teriam que ser levados a Roma, porque eles iriam ser julgados e condenados em Roma. E claro, né, os romanos estavam em comemoração, ia ter festa em Roma, ia festa na capital do império, porque eles conseguiram derrotar ali a revolução dos judeus. Os judeus que eles pegaram vivos, né, iam ser exibidos como um troféu, né, assim como tudo em Jerusalém, coisas sagradas dos judeus, coisas de muito valor ali, né, para os judeus da religião deles. O que eles não destruíam, eles roubavam. O que eles não roubavam, eles destruíam. Tudo ia ser exibido naqueles cortejos enormes de Roma, como já foi falado aqui em outros vídeos. Bom, então depois da matança, né, acabou ali, né, foi a queda de Jerusalém. Aí Publius, com os outros, né, guardas romanos, foram para Roma, né, levando consigo André de Gioras e outros líderes ali, revolucionários, levando um monte de coisa dos judeus. O que eles não levaram, eles destruíram. E antes de chegar em Roma, na viagem, Publius ficou pensando como que ele ia chegar ali em André, porque ele queria saber quem era Ítalo. O André ia falar pra ele. Não deu tempo ali, mas ele ainda tava com isso assim, martelando a cabeça dele, e queria saber quem era Ítalo. Então ele tinha que ir pra prisão ali de Roma, que André ia ficar, antes que matassem André, né, pra saber, meu Deus, quem é esse Ítalo. E chegou Publito, né, a cidade eterna. Chegou no Palácio do Aventino e Ana e Flávia já tinham sido informadas do que tinha acontecido com ele. Flavinha ficou extremamente triste, né, imagina com o que aconteceu com seu pai, Ana também. Publius e Flávia se abraçaram, chorando com muita tristeza, porque agora eles compartilhavam, né, o mesmo infortúnio, a mesma dor, que era a dor da cegueira, a dor de perder a visão numa vida. Duas almas presas aos mesmos resgates, né? Com certeza não foi à toa. Não foi coincidência, porque coincidência não existe. Aí beleza, né? No dia seguinte, toda a capital romana, com a sua população de 1,5 milhão de habitantes, isso naquela época, né? Roma sempre foi uma grande cidade. Todo mundo aguardava, né, as magníficas comemorações da vitória. Mas Publius, aquele negócio, né? Preciso falar com André de Gioras. E isso, André e um outro companheiro foram pra prisão mamertina.
essa prisão é muito famosa, muito conhecida. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro ficaram presos nessa mesma prisão mamertina em Roma. E agora André de Gioras, né, estava ali na mesma prisão. E Públio foi visitá-lo na cadeia. Antes que ele fosse morto, né, porque eles seriam mortos e seus corpos seriam jogados no rio Tibre. Domiciano, né, o outro filho lá do Vespasiano, foi levando Públio pelo braço, porque agora ele já não enxergava mais nada. Esperou lá na salinha, chamaram André e André veio, né. André viu a besteira que ele tinha feito. Viu Públio assim, ó, cego, né, com aquele negócio queimado. Foi André que fez aquilo. Públio fala, né, Senhor André, não quero vingança, não quero discutir o que você fez, não quero nada. Eu só quero o esclarecimento sobre Ítalo. Quem era aquele escravo romano? E André de Gioras parecia assim, ó, que as trevas já tinham saído dele, sabe? Porque parece que ali ele voltou em si e viu o que ele fez, viu a besteira que ele fez, que ele moveu a vida inteira dele pra se vingar de Públio. Ficou cultivando essa vingança durante anos, durante a vida toda. E agora que as trevas ali, né, já tinham conseguido o que queriam, parece que largaram André e André ali se deu conta do que ele fez. E ali André fala: Senador, na hora da morte a gente começa a relembrar da vida. Agora eu sinto meu ódio se transformando em piedade. Desde que eu fui preso aqui eu venho reconsiderando os erros da minha vida. Eu sei que agora é tarde, né? Tudo que foi feito já foi feito, mas o sentimento tá mudando. E nisso André continua, né? Há quase 40 anos, a sua autoridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho. Você mandou que o levassem impiedosamente para as galeras. E depois disso, eu te implorei de joelhos. Implorei clemência para que você voltasse atrás na sua decisão. Ofereci para que eu mesmo como pai desse o castigo necessário para o meu filho. Não deixasse ele ser um escravo das galeras, porque aquilo era escravidão eterna. Acabou que o meu Saul conseguiu fugir de lá, mas foi vendido, foi traficado no mercado de escravos, no mercado de almas, no centro de Roma. Foi vendido para o senador Flamínio Severus. Aí Públio nem acreditando e falou: Flamínio Severus? Aí André, sim, ele era senador, assim como você. E ele, Públio, já começou a ligar tudo, né? Ligar todos os pontos. Meu Deus, aquele Saul, então, era o mesmo Saul, daquele conflito lá em Jerusalém. Foi escravo do meu melhor amigo Flamínio, e depois se libertou e ficou rico. Públio já tava ligando todos os fatos, né? E isso André continua. Bom, Saul foi feliz, acabou que ele foi feliz. Ele abraçou a liberdade e fez fortuna. E de vez em quando ele voltava aqui pra Jerusalém pra me visitar. Inclusive, meu filho me ajudou muito financeiramente. Acontece que eu não cruzei os braços perante tudo que aconteceu. Eu queria me vingar a qualquer custo. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de roubar o seu filho, Marcos Lentulus, em uma noite tranquila lá em Cafarnaum, com a ajuda de uma serva que coloquei na sua casa. E depois, mais tarde, tive que envenená-la também, porque o senhor, senador Lentulus, ofereceu sestércios, né, recompensa em sestércios, para que encontrasse. Então eu fiquei com medo dela abrir a boca, eu tive que matar ela também. Gente, ali André falou tudo, confessou tudo, né? Coloquei mesmo, infiltrei a Semele na sua casa e ela me ajudou a sequestrar o Marcos. Enquanto André foi falando, né, Públio tava de boca aberta ali, né, gente? Não tava nem acreditando. Mas enquanto André foi falando essas coisas, Públio foi tentando relembrar, né, os fatos ali. E ele lembrou também que ele acusou Lívia injustamente de estar envolvida ali no sequestro do Marcos, graças às palavras caluniosas de Sulpício Tarquinius. Ele foi vendo também, né, quantas injustiças ele cometeu com a Lívia, acusou ela de tudo, né? Acreditou muito nos outros. E tá aí, ó, agora a verdade. Porque um dia, né, gente, a verdade sempre aparece. Seja nessa vida ou em outras vidas, ou no plano espiritual. Mas um dia a verdade sempre aparece. E agora a verdade na cara do Públio. E André continua, né? Então, senador, aí, né, sequestrei o seu filho Marcos, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência e facilitei a ele o ingresso nos vícios mais desprezíveis, só pelo prazer diabólico de humilhar um romano. E fui fazendo isso, ele foi crescendo torturado, sem conhecer o amor, sem abranger sua inteligência, até chegarmos a este ponto, né, em que ele estava lá e eu forcei a cegá-lo para sempre. Ítalo é Marcos Lentulus. Gente, meu Deus, André de Gioras, que queda terrível. Ainda não cheguei nessa parte, mas assim, que queda terrível nessa vida, André. Eu vi uma palestra do Divaldo um dia, ele disse que André de Gioras se tornou uma pessoa boa, né? Viveu ali com o Chico Xavier, era o chefe da repartição ali onde Chico trabalhava no século XX. Mas antes disso, antes de chegar ali, ele teve séculos e séculos de muito sofrimento. Porque só o século de sofrimento iria mudar, né? Essa alma ruim de André, essa alma vingativa que ele tinha. Se deixasse, ele usava de uma encarnação inteira só pra se vingar, que foi o que aconteceu. E
essas confissões de André, meu Deus, o Públio, assim, é como se ele tivesse tomando uma facada, assim, ó. Porque doía, cada palavra do André doía na alma de Públio. Saber que seu filho foi sequestrado, ainda passou uma vida inteira sendo torturado, sendo escravo, sabe? Não conhecendo o amor. Aí depois de tudo isso, a pessoa que ainda sequestrou o seu filho ainda te cega e daquela forma terrível e dolorosa. Isso o André continua, né? Senador, me perdoa. Olha, gente, tem que estar muito evoluído, tá? Pra perdoar um negócio desse. Quando o André falou isso, né? Públio ficava pensando, nossa, perdoar, gente? Mas como? Como que perdoa um negócio desse? Mas ali também Públio estava pensando que estava no final da vida e ele tinha consciência disso, né? Olha tudo que tinha acontecido. Públio pensando, né? O que adiantar agora? Ser orgulhoso? Bancar o senador, né? O que adiantaria agora? Já que todas as suas esperanças, todos os seus sonhos dessa vida estavam mortos. E foi aí pensando que Públio se lembrou de Jesus, né? E da sua doutrina de amor e piedade aos inimigos. E lembrou que foi por Jesus que a sua esposa morreu. E sempre ia lembrar disso agora. Por Jesus, Flamínio voltou, né? Em espírito pra falar com ele, pra dar bons conselhos, né? Pra falar de perdão. E foi aí que o senador Públio Lentulus, abandonando todas as tradições da sua família, as tradições de orgulho e vaidade, né? Sentiu que bem dentro do fundo da sua alma brotava algo cristalino, sabe? Ele tava com vontade de agir diferente nesse momento. Ele tava com vontade de ser bom, pelo menos uma vez na sua vida, sabe? De perdoar. Foi aí que Públio Lentulus disse, cego, na frente de André de Gioras: Estás perdoado. Olha, Publito, realmente essa sua vida foi a virada de chave, né? Porque você começou de um jeito completamente diferente. E você mudou, assim, da água pro vinho, na mesma encarnação. Acho que só não foi tão rápido quanto o Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo, que mudou em 3 dias. Você ainda levou uma vida inteira, mas ainda assim muito diferente e muito superior, né? A todos nós, porque você mostrou que é possível, né? Mudar dessa forma, uma única existência. Antes, né? O Públio do Velho Testamento, você era completamente impiedoso, não voltava atrás das suas decisões, mesmo se você tivesse errado. Agora aí, ó, tá perdoando o homem que mais te fez sofrer nessa vida. Não é à toa que virou quem virou, né? O nosso querido Emmanuel. Mas isso só mostra, assim, o quanto que foi a sua evolução nessa vida como Públio Lentulus. O salto foi muito grande. Pra quem você era, né? Pra pessoa que você era no início, e não abaixava a cabeça pra quem quer que fosse, você deu um salto muito grande. Mas aí beleza, né? André teve que ser levado lá pra fora, Públio saiu e finalizaram por ali mesmo, né? Com o perdão de Públio. Então mataram André e o corpo de André foi jogado no rio Tibre. E assim morre André de Gioras. Que queda terrível, terrível, André. André, com certeza você ter tido um filho que foi mandado pras galeras, pra escravidão eterna. E depois, pior ainda, vendido ilegalmente, né? Traficado pra uma família romana. Você que sempre foi humilhado pelos romanos, você e seu povo. Porque Roma era abusiva, assim, com todo mundo que não era um romano, né? Eles eram muito abusivos, muito agressivos. E você sofreu muito com os romanos. É de se entender também a sua revolta, né? Tudo que aconteceu com seu filho. Você implorou, você também é orgulhoso, e você implorou pro Públio de joelhos para que ele soltasse Saul. E mesmo assim ele não soltou. Mesmo assim ele não teve compaixão, sabe? Então assim, André, é de se entender a sua revolta. Mas a mesma coisa que eu falei em relação ao Saul. Você moveu a sua vida toda em função dessa vingança. Você não teve mais vida, você não teve outro objetivo na vida, no caso, né? A não ser o de se vingar. Você cultivou tanto esse sentimento de vingança contra o Públio que parece que isso te cegou, André. Quando você sequestrou o Marcos, isso causou dor no Públio, causou dor na Lívia, que não tinha nada a ver com isso. Causou dor também, sabem quem? Nos 3 escravos que trabalhavam pro Públio, que apanharam injustamente aquele dia. Porque Públio achou que os responsáveis eram eles, porque eles tinham que ficar de olho no palácio. Mas como eles iam desconfiar de uma serva que trabalhava com eles, a Semele, né? Porque ela estava lá infiltrada por você, André. Então assim, respingou em muita gente. Só esse seu ato de sequestrar o Marcos respingou em muita gente. Os 3 escravos que apanharam de chicote injustamente. O Públio sofreu, a Lívia sofreu, a Ana sofreu, a Flavinha, coitada, era uma criança e sofreu também, teve seu irmãozinho sequestrado.
E ao invés de você pegar o Marcos e cuidar pra você como seu próprio filho, não que seja certo também, mas você poderia ter feito diferente, mas você fez ainda algo pior. Você pegou essa criança, esse bebê, que não tinha nada a ver com nada, e torturou ele a vida inteira, sabe? Você nem teve também aquele carinho por ser um bebê, que não tinha nada a ver com nada que tinha acontecido com você e com o Saul, porque Publius, ele não ia acompanhar a vida do Marcos, ele não ia saber o que você faria com ele. Então era irrelevante você tratá-lo dessa forma, você tratá-lo como um escravo, você torturá-lo pelo simples prazer de ver um romano sofrendo. Isso se tornou uma coisa doentia já, André. Foi sim uma queda terrível nessa vida, porque nem Saul sofreu tanto assim quanto Marcos. Você mesmo falou, Saul caiu em uma família romana boa do Flamínio Severus, que deu a liberdade pra ele e ainda ajudou ele a fazer fortuna, e ainda te visitava de vez em quando e te ajudou financeiramente também. Você também criou o Saul assim pra odiar os romanos, né, como você. Mas então assim, por que você não fez diferente ali com Marcos, né? Por que criou ele pra ser um escravo torturado? Por que não criou então como seu próprio filho? Já que tiraram seu filho de você, por que você não criou ele como seu filho, sabe? Por que você não teve compaixão ali com o Marcos, já que você implorou compaixão de Publius, que Publius tivesse compaixão pelo Saul? Por que você não teve compaixão então pelo Marcos, né? Por que você não fez aquilo que você estava implorando pro outro? Ainda por cima, matou a sua cúmplice, a Semele, a sua amiga, que te ajudou nesse plano de vingança. Você matou ela porque achou que ela ia te dedurar pro Publius. E ainda não satisfeito com esse sequestro do Marcos, quando você encontrou o Publius de novo, você fez o que fez, né? Deixou ele cego, e daquela forma terrível, da forma mais dolorosa que existe. Uma tortura indescritível, André. Mas isso por quê? Porque você ficou cultivando esse sentimento de vingança. Você não teve outro objetivo na vida, André. Sua vida foi movida por vingança. E com isso, eu só posso te dizer: que queda terrível, André de Gioras. Só os séculos de muito sofrimento poderiam mudar mesmo um espírito perverso como o seu. Mas mudaram, né? Porque a última informação que tivemos de você é que você já era uma pessoa boa, que inclusive até ajudou o Chico, né? No último século, no século 20. Então assim, pode levar séculos, né? Pode levar milênios. Mas você e todos os personagens dessa história que fizeram mal, acredito que viraram pessoas boas. Passou milênios, com certeza todos vocês, vilões, passaram por séculos e séculos de muito sofrimento. Porque só o sofrimento mesmo vai moldando, né? Uma alma perversa, um espírito ruim. Vai moldando, vai formando caráter, né? Ter vidas de sofrimento molda caráter. Bom, e depois disso, então, Publius voltou pra casa, no Palácio do Aventino. Pegou a cruz de Simeão, né? Que ele estava acostumado a rezar pra cruz de Simeão, igual a Lívia fazia. E nas suas meditações, né? Sabia que estava o fim da vida. E depois de tudo que André tinha falado, ele começou a compreender, né? Que Lívia viveu pra Deus e ele viveu para César. Ele viveu para o Império Romano. Foi um desperdício de encarnação, né? Que ele poderia ter feito diferente, né? Desde aquela época de Jesus, ele poderia ter seguido Jesus. Aí eu tenho certeza que muitas coisas na vida dele teriam sido diferentes. O fardo teria sido amenizado, né? Às vezes muitas dessas dores ele nem teria passado se ele tivesse seguido Jesus lá no início da história. Mas então é isso, romanos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações de quando eu postar vídeo e deixar o like, né, também, que isso me ajuda muito. E o próximo capítulo é o penúltimo já estamos chegando ao fim dessa história magnífica que mexe muito com o meu coração e com a minha alma. Próximo capítulo é Lembranças Amargas. Aqui será um remember, né, da vida, onde Publius, Ana e Flávia vão se sentar numa mesinha e falar sobre a vida. E dolorosas lembranças virão à tona de novo. Mas eu espero vocês então no próximo capítulo. Um beijo, romanos, e tchau!